Olá, mais uma aula aqui, Forense em Rede na Prática. Nesta aula vai ser prática, né? Vou colocar aqui um overview do Wireshark. Vou mostrar aqui um overview do Wireshark, como ele funciona e uma análise de tráfego também. E também, primeiramente, vou mostrar como configura uma bridge no Linux, né? Para fazer aquela conexão que eu falei na aula anterior para nós podermos capturar o tráfego com uma bridge transparente. Por exemplo, com um notebook, você pega o adaptador RJ45, usa 2 adaptadores e configura isso para poder capturar nessa bridge transparente. Então vamos lá aqui nos comandos. Vou entrar como root. Então, uma coisa importante, sudo su tracinho, menos, né, para ele pegar as paths do root, né? Maravilha. Aqui estou no Kali Linux, no caso é um derivado do Debian, né? Enfim, apt install, já está ali, ó, bridge utils. Com esse pacote aqui vamos instalar as ferramentas necessárias para fazer a bridge. Primeiro comando, network manager. Vamos desligá-lo, né? systemctl stop network manager. brctl. Claro, primeiro vamos ver as interfaces de rede. Eu tenho aqui, na verdade, duas interfaces, ETH0 e ETH1. No seu caso, pode ser outro nome, né? Essa aqui é uma configuração dinâmica, ela não fica configurada estaticamente ou permanente, né? Quando você desligar seu computador, ele vai reiniciar o computador, ele vai voltar ao normal, né? As placas de rede, né? Então, brctl, addbr, pode ser aqui br0, br1, né? Vamos por br0. brctl, addif, ali já está, né? br0, eth0 no caso, né? Volta, eth1. Maravilha, assim já adicionamos essas duas interfaces de rede como sendo nesta bridge, que essa BR0 é uma interface virtual de rede, né? Então, maravilha, brctl, show. Está aqui, ó, BR0, aqui ETH0, ETH1. As duas interfaces físicas, elas estão associadas a BR0. Esse procedimento pode ser feito em outros sistemas Linux, não interessa se você usa o Debian, que nem aqui é o Kali, né? Mas, por exemplo, o Fedora, né? o Arch Linux, Manjaro, que é derivado do Arch Linux, entre outros, o SUSE, qualquer sistema operacional, né? Qualquer sistema derivado, né, ou uma distribuição Linux que tem esses pacotes bridge, provavelmente deve existir outras formas de configurar essas bridge, né? Mas essa é uma das formas mais práticas de se fazer isso. Maravilha, ip-ca, está aqui br0, vamos digitar ifconfig br0 up, ele vai colocar de pé essa interface, agora está up. O que ocorre aqui agora? Os cabos vão estar conectados nas duas interfaces, por exemplo, do notebook. Uma vai estar conectada na máquina que você quer capturar, a outra vai estar por exemplo, no switch, no roteador, enfim, e esse notebook vai estar no meio, fisicamente no meio, capturando esse tráfego. Muitas vezes vai demorar para o tráfego começar a fluir ali nesse espaço, talvez alguns minutos ou alguns segundos, né? Não é de imediato, porque ele vai ter que reconhecer ali umas coisas, mas basicamente essa é a configuração dinâmica, não vai guardar nada ali, vai ser dinâmico e vai funcionar, você vai conseguir capturar o tráfego e poder fazer análise forense, análise, né? Esse é um método muito mais barato de se fazer isso, né? Existem, como mostrei na aula anterior, diversos
formas de capturar o tráfego, né? Com dispositivos TAP, com o próprio switch, né? Espelhamento de portas spam, né? Enfim, essa é uma das formas mais baratas. Compra um adaptadorzinho RJ, coloca no notebook, coloca as duas interfaces, configura no Linux e você consegue fazer essa captura e ficar transparente na rede, né? De uma forma assim mais... você não é detectado, né? Em tese você não é detectado, né? Enfim, agora vamos para o Wireshark. Vamos começar um overview do Wireshark aqui rapidamente, não vou me estender muito, mas vou falar sobre o Wireshark aqui, algumas das funções principais desta ferramenta sensacional. Uma das primeiras coisas que vamos ver aqui é essa engrenagem aqui. Essa é uma das configurações, né, a Capture Options. Então, clicamos ali, aqui vai aparecer as nossas interfaces de rede, né? As virtuais também aparecem aqui, né? No caso não estão mais aparecendo, até mesmo interfaces USB, né? O Wireshark tem essa capacidade de capturar o tráfego de interfaces USB também. Mas no caso aqui, vamos ver as de rede. O que tem aqui? Temos a ETH0, né? Está em modo promíscuo. O que significa isso? Modo promíscuo, ela vai receber outros, vamos chamar de frames ou pacotes, de outras interfaces da rede. Se nós desmarcarmos esse modo promíscuo, ele só vai capturar o que é associado a essa interface nesta máquina com esse endereço de MAC address dessa placa de rede especificamente. Então vamos deixar marcado o modo promíscuo, né? Quando nós queremos capturar algum tráfego, nós queremos capturar ele como um todo ali na rede. Ele não vai capturar da rede inteira. No caso aqui, neste modo aqui, eu não estou numa bridge, né? Como anteriormente já ensinei a configurar ali no terminal do Linux. Mas aqui eu estou só mesmo na interface padrão da máquina, né? Então, aqui nós temos o botão Manage Interface, Local Interface, ele também captura Bluetooth. Ele tem o Wireshark, ele tem muitas capacidades, né? Enfim, vou ampliar aqui. Aqui tem uma coisa muito importante aqui, ó, Capture Filter. O Capture Filter, existem dois tipos de filtros, né? Vou falar já aqui rapidamente, filtros de captura e filtros de exibição. Aqui, por exemplo, eu quero capturar o TCP, só o TCP. Ou o TCP port 80. Eu só quero capturar TCP port 80. Ou seja, ou a 443 TLS. Enfim, qualquer porta. Posso usar aqui OR, né? A lógica de programação também funciona, né? OR UDP, né? Todo o tráfego UDP port 53, né? Então aqui eu consigo capturar, fazer um filtro de captura antes mesmo de iniciar aqui. Isso é muito importante se o analista quer capturar especificamente algo na rede, né? Tem que saber fazer esses filtros, obviamente, né? Mas aqui ele tem uma ajudinha, né? Ele fica verdinho quando está certo, né? Mas aqui é só um overview por enquanto, né? Então, beleza. Aqui tem o output, né, onde que vai ser gravado esse arquivo, né? Muitas vezes a gente inicia o Wireshark aqui, na barbatana do peixe aqui, ele já começa a capturar. Ele não está salvando, tem que salvar depois que para aqui no botão quadradinho, quando ele está capturando, ele fica vermelhinho e clica ali, ele para a captura. Enfim. Aqui nós podemos configurar já um arquivo para salvá-lo, né? Então, por exemplo, eu vou aqui mesmo em documentos, vou escrever aqui capture.pcap, né? Tem a .pcap, né? E a pkpng, Next Generation, né? Geralmente, se você vai usar essa captura em outros programas, tem que tomar cuidado com isso também. Se você salvar em pkpng, às vezes o programa, o outro que não seja o Wireshark,
ele não vai reconhecer direito. Aqui, ó, pkpng, você coloca pkp. Mas se você só vai usar o Wireshark, deixa no pkpng mesmo, que já vai funcionar 100%. Mas o pkp ele é mais universal, vamos dizer assim, e ele é mais reconhecido em outros programas. Por exemplo, TCP-Dump, Network Miner e entre outros que existem ferramentas de análise de tráfego e forense de redes, né? Options. Aqui tem, ó, Resolve MAC Address. Aqui ele resolve o MAC Address e coloca o nome do fabricante do MAC Address. Se você não quiser isso, quer mostrar o número do MAC Address, você desmarca isso. E aqui starta a captura, né? Diretamente. Então eu vou startar a captura aqui. Vou tirar aqui esse filtro aqui em cima. Não quero esse filtro no momento. Start. Que vai começar a startar a captura com uma rede que não estou acessando nada. Vou abrir o Firefox para gerar um tráfego aqui. Um tráfego de rede, alguma coisa, ó, já começou a gerar. Vou acessar o Google mesmo, aqui qualquer coisa, só para gerar um tráfego de rede. Aqui em cima tem esse botão para acompanhar o tráfego, ó, ele vai automático acompanhando o tráfego de rede, né? Aqui ele tira as cores, né? O Wireshark tem essa peculiaridade de trabalhar com cores, né? Esse campo aqui é o Packet List, lista de pacotes. Packet Details, esse no meio, detalhes do pacote. Aqui podemos ver os campos de cada camada, né, de rede. O Wireshark separa aqui, né, o frame, né, Ethernet e Address Resolution Protocol, que no caso é o WARP, né, camada 2. Enfim, aqui é o Packet Bytes. Aqui mostra em hexadecimal e aqui em letras normais, né, em hexadecimal aqui, como que esse protocolo ele está sendo capturado aqui em cima. Você pode ver aqui em texto claro ou não, né, no caso se for criptografado, como aqui, por exemplo, a porta 80 não está criptografado, mas dá para ver as letras e tal. Se for criptografado fica todo embaralhado, não dá para fazer nada praticamente, né? Só se você tiver a chave, que o Wireshark tem suporte para isso, né? Você pode pegar a chave de criptografia, adicionar à configuração do Wireshark, só que isso é uma coisa mais avançada, né? Um pouco mais avançada, e você consegue ver o tráfego em texto claro daí se você tiver a chave daquele tráfego, coisa que é peculiar de se conseguir, né? Mas é possível. Maravilha. Vamos aqui em View, temos aqui o Coloring Rules, como eu estava falando de cores. Aqui tem o que cada cor significa. Ó, BAD TCP, HSRP State, que são protocolos que trabalham com Cisco também, com roteadores, o SPF, né, roteamento dinâmico, né, ICMP Errors, ou seja, você bate o olho e já sabe o que está acontecendo. Por exemplo, se aparece um TCP reset, você vê vermelho, você sabe que alguma coisa já é um reset, alguma coisa está acontecendo ali. Um TTL Low Unexpected, um SCTP, que é um protocolo também de camada 4, transporte, né? Protocolo Samba, HTTP, Routing, que são protocolos de roteamento, né? O Cisco Discovery Protocol, VRRP, IGMP, ISMP, TCP, UDP tem uma corzinha parecida aqui, mas é diferente. Uma tonalidade aqui diferente de azul. Enfim, aqui as configurações. Aqui dá para adicionar mais, por exemplo, um filtro, e você pode adicionar uma outra cor a esse filtro. Aqui em cima, por exemplo, eu coloco aqui qualquer coisa, o protocolo QUIC, que é o protocolo Quick, que é um protocolo do Google, agora está sendo muito utilizado, né? Então eu venho aqui, ó, e coloco uma cor aqui que eu vou saber quando é o protocolo Quick que está sendo utilizado, né? Vou pôr, por exemplo, uma cor chamativa ali, pode ser até um rosa aqui mesmo, só para exemplificar, né? Então aqui está, olha lá, Quick ficou rosa.
Quando aparecer um protocolo Quick, é um novo protocolo do Google, né, que foi desenvolvido, né, substitui o TCP ali com o TLS, né, esse protocolo Quick. Nós já está configurado, maravilha. Modifiquei o Quick lá, não vai ter esse protocolo no momento, aqui nessa captura, mas não tem problema. Enfim, outras coisas que podemos ver aqui é o campo do filtro, né? Quero filtrar por TCP, ele vai filtrar todo o TCP. Aqui dá para aumentar mais, diminuir a letra, né? Os 3 campos do Wireshark, né? Aqui embaixo tem o Profile, né? O Bluetooth ele muda, né? Ele deixa diferente aqui os campos, né? Posso criar uma profile e salvar essa profile, né? Mas a default do Wireshark é sensacional. Você pode modificar esses campos aqui em cima também, por exemplo, Preference, Edit Preferences. Aqui, ó, Columns. Aqui tem as colunas que aparecem aqui atrás, ó. O Time, Source, Destination, Protocol, Length, Info. Podemos modificar, adicionar mais algum tipo de... Ó, por exemplo, aqui, ó, eu vou adicionar aqui, ó, coloco MAC Address, por exemplo, e venho aqui, olha quantas modificações, ó. Por exemplo, Hardware SRC, ok, vou lá ver, ó, está o MAC Address, foi o campo que eu criei agora, o MAC Address está aí. Enfim, fácil de manipular com o Wireshark, né? Enfim, o que mais posso mostrar aqui? Aqui tem uma coisa muito importante, né? Que é o Expert Information. Aqui ele mostra erros específicos que podem ser filtrados, ó, erros, né? TCP out of order, ele mostra nessa cor, ou seja, o Wireshark sempre coloca uma cor, né? No caso aqui essa cor não fica no Packet Lists, fica no Packet Details, né? Enfim, aqui em Capture, Start, Stop e Restart, né? Tranquilo? Capture Filters, isso aqui é muito importante. Aqui temos alguns exemplos de filtros, né? Não sei se é nessa janela aqui que temos todos os filtros para facilitar a nossa vida. Deixa eu ver aqui, ó. Display Filter Expression, essa aqui, ó, em cima aqui onde digitamos os filtros, os filtros que não são de captura, né? São filtros de listagem somente, né? Você só vai são filtros que você lista na hora que você está capturando, né? Não é de captura, né? Então você clica nesse campo, Display Filter Expression, aqui ele vai mostrar todos os filtros que é possível, né? Então, Search, eu quero saber os filtros TCP, o que é associado ao TCP, ele me mostra aqui. Tudo que é associado ao TCP, ele faz um filtro aqui embaixo, ó. Isso é muito, muito legal, porque é mais fácil de achar, né? Por exemplo, o protocolo Quick, ó, ele já mostra a TLS Transport Layer, o que é relacionado a Quick aqui, ó. Aqui já, ó. Quick.ac, underline delay. Se o cara tem uma dúvida de um protocolo novo, né? Porque esses protocolos são criados com os dissecadores, né? Esses dissecadores são de código aberto, né? O Wireshark é um programa de código aberto. E esses dissecadores são criados, muitas vezes atualizados, logo em seguida que esse protocolo novo é lançado, né? Muitas vezes o filtro de listagem ou filtro de captura é diferente. Então, nessa tela aqui podemos ver como esse filtro pode ser construído, né? Ou tirar uma dúvida, ou pegar esse filtro e pesquisar no Google, ver como é que funciona o protocolo, estudar como funciona esse novo protocolo, enfim. E aqui tem as relações lógicas, né? Igual, diferente igual, ou seja, você pode negar um protocolo. Eu não quero que nada apareça, né? Exclamação TCP. Isso é a lógica de programação, né? Básica, então não vai aparecer nada de TCP. Eu não quero nada de DNS, né? Então, nego o DNS, não aparece mais nada de DNS. No caso aqui, isso aqui não está sendo
salvo esses filtros, né? Ele está sendo só na listagem em tempo real aqui. Se você configurar nessa engrenagem aqui a configuração do filtro de captura, daí ele vai capturar aquilo que foi especificado lá na configuração. Aqui, ó, eu estou negando esse DNS. Vamos dizer que é um filtro gigantesco que eu fiz aqui. Eu quero TCP or UDP na porta 53 UDP port igual a 53. É assim que faz esse filtro aqui. Eu quero salvar esse filtro, eu não quero ficar TCP UDP na porta ou porta, né? Ou seja, um dos dois tem que ser verdadeiro. Se fosse e-comercial, os dois tem que ser verdadeiros, né? Senão dá erro, né? Ou seja, vou usar o OR aqui, TCP ou UDP port 53, clico aqui, dou um nome aqui TCP UDP e dou um OK. Ele cria um botão aqui, por exemplo, eu apago esse filtro. Eu quero usar aquele filtro que eu uso muito, por exemplo, é um exemplo só, né? Clico aqui, TCP UDP, ele já aplica o filtro automaticamente. Fica um atalho, né? Ele cria um atalho e é fácil de poder gravar esse filtro. Às vezes é um filtro gigante, né? Você só clica ali, ele já aplica o filtro e já era. Maravilha. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre aqueles gráficos, né? Os gráficos do TCP aqui no Wireshark, né? Então tá, aqui está 2 tráfegos, né? Esses exemplos são retirados daquele livro, né? Do livro do Chris Sanders, né? Análise de pacotes na prática, né? São arquivos que ele mesmo disponibiliza ali no livro, né? Que ele faz exemplos no livro. Enfim, esse livro é da editora Novatec, aqui no Brasil foi traduzido, né? Enfim, aqui é um download rápido e um download lento, né? Vamos ver aqui, estatísticas, TCP Stream Throughput, né? Aqui nós podemos ver a diferença dos dois, né? Como poderíamos analisar isso aqui? Aqui é o tamanho do segmento e o tempo, né? Aqui, de cara, né, uma pessoa que já sabe analisar já vai ver que está alguma coisa errada. Aqui tem uma consistência melhor no tráfego, nesse do rápido, né? Download rápido. Aqui uma inconsistência. Ele tem uma parte aqui que ele não trafega nenhum pacote, como podemos ver aqui, entre o 37,5 e o 40, fica zerado aqui, zero. Ou seja, neste download fast, como podemos ver, a consistência é extremamente muito melhor, né? Fica em 600, vamos dizer assim, pacotes, né? E aqui ele zera em um momento. Claro que foi só um segundo, foi só aqui, que podemos ver na linha azul em cima, que fica um gap, né? Ou seja, teve essa comunicação, tem algum problema aqui novamente, ela está lenta, está demorando por algum motivo, razão, circunstância, né? Pelo gráfico do Wireshark podemos analisar e ver isso claramente, né? Podemos usar também Statistic, TCP String Graphs, Round Trip Time, o tempo de ida e volta, né? Então, tempo de ida e volta. Vamos ver nos dois também, claramente, né? O tempo de ida e volta do tráfego download normal, ele tem uma consistência extremamente visível, nos pontinhos mesmo, podemos ver aqui round trip time e o tempo. E aqui, onde ficou sem tráfego, também, o tempo de ida e volta gigantesco, O tempo de ida e volta. A resposta, né, do TCP, como o TCP
como vimos nas aulas anteriores, o TCP é um protocolo orientado à conexão. Então ele tem controles. Esses controles podem ser medidos. Ó, como podemos ver, ó, olha a demora, né? E a inconsistência nesse tráfego. Quando vamos para o tráfego normal e rápido, ó, o tempo de ida e volta funciona perfeitamente. E o download é concluído mais rápido também, né? Por isso que esses gráficos do Wireshark são excelentes para podermos ver desenhado na tela por que aquele tráfego estava lento ou alguma coisa estava acontecendo naquela rede que causou, né? Olha esse tempo de ida e volta aqui, que absurdo. Faz uma triangulação aqui no gráfico aqui. Negócio absurdo, né? É um exemplo, né? Enfim. Eu só estou mostrando aqui como exemplo, né? Tem vários outros gráficos que podemos ver, o Windows Scale, né? É legal ver em dois tráfegos diferentes, assim, parecidos, que podemos ver a diferença de cada um, né? A inconsistência de um e a consistência do outro. Ó. Podemos ver que a consistência desse aqui, ó, é parelha aqui no meio, principalmente no meio. Aqui, ó, ele tem esses gaps, essas distâncias, né? Até ele finalizar o download, né? Aqui, por exemplo, ele começa, vai, baixa e finaliza. Aqui ele até sobe no final, uma coisa extremamente estranha, ou seja, uma rede com problema, né? Uma rede com problema. Enfim, agora para finalizar ali, vou mostrar uma análise de tráfego em um ataque ARP, né? Um ataque ARP sutil, né? Porque nesse canal tem aula, tem vídeos sobre ataque ARP, como detectar. Só que aqui tem um tráfego de um ataque ARP extremamente sutil. Então vou demonstrar nesse momento. Então, aqui está o tráfego de rede, né? Aqui é um ataque ARP. Se nós observarmos, aqui eu coloquei Source MAC e Destination MAC. Edit, Preference, Columns. Aqui, ó, eu logo abaixo eu adicionei, né? HWSRC ADDR Resolved e HW Destination ADDR Resolved. Ok, maravilha. Se nós observarmos aqui rapidamente, não vamos ver muito tráfego ARP aqui não. Na verdade, não temos muito tráfego ARP aqui. O que nós vemos aqui é TCP e HTTP e DNS. Né? Se nós dermos uma rolada, opa, aqui tem um ARP. Daí o cara fala assim, nossa, mas um ataque ARP vai ter muitos pacotes. Né? Então, aqui foi capturado no alvo. Né? Foi no computador da vítima, vamos dizer assim. Então vamos digitar lá em cima, ARP. Temos 4, vamos dizer, frames, né? Na camada 2, ARP. Então tá. Vamos pegar aqui, vamos resolver de que marca que é. Fica bem mais fácil de ver. Ó. Name Resolution, Resolve MAC Address, OK. Então é um HP, é um Hewlett e Destination Dell, tá? Dell, Hewlett. Interessante. Vamos voltar com o tráfego aqui para trás. Os primeiros tráfegos eram com Dell e um Cisco. Então Cisco é um roteador provavelmente e o Dell é um dispositivo, é um notebook, vamos dizer assim, um computador de mesa. Né? Então Cisco, Dell. E esse tráfego vai TCP e HTTP. Aqui é o início, né, o primeiro pacote, né, DNS. E esse tráfego vai Cisco Dell com o MAC address final 33 no Cisco e final F0 no Dell. Tá, tem um HP como visto antes. Então, onde que está esse HP? Esse Hewlett, opa, aqui está. Hewlett Source enviou para Dell, que é a vítima no caso, né? Perguntando quem é 172.16.0.10 de 172.16.0.1. Enfim, aqui já é estranho por quê? Porque ele está pedindo diretamente para o Dell.
aqui deveria ser um broadcast, né? Lembra como funciona o ARP, né? Ele envia um broadcast naquela rede, né? Que deveria ter aqui, no caso desse Hewlett, seria destination FF, né? E isso faria com que toda a rede seria comunicada, que ele precisa saber quem é esse 172.16.0.107, né? Enfim, daí o Dell faz o que? Ele responde que ele está em F0, né? O 107 está em F0. E o Hewlett, ele diz ao Dell que o 16.01 e o 16.01 é o roteador. O 16.01 é roteador. Ele diz para o Dell que ele é o roteador, com final EE. E o roteador é final 33. Então aqui já podemos detectar que é um ataque ARP. Se nós formos em Analyze Expert Information, aqui não vai ter nenhum tipo de alerta de ataque ARP, né? Mas fazendo uma análise mais sucinta aqui, podemos verificar o que está errado. Quando vemos aqui embaixo, ó, Dell, final F0, IP tal, ó, já está enviando para Hewlett um get barra, ou seja, o atacante está conseguindo enganar a rede e enviar esse tráfego para o Dell, fazendo que o Dell envie o tráfego para ele. E o resto do tráfego de rede é ele. Enfim, podemos fazer assim um filtro aqui rapidamente. Agora consegui fazer o filtro. É eth.dst igual o MAC address do atacante. Podemos ver. O primeiro é o ARP. Depois ele trafega o resto do tráfego até o fim, como sendo ele o roteador da rede. Esse ataque está sendo visto diretamente na vítima, né? Esse tráfego foi capturado na vítima, né? Então não tem muito tráfego ARP. Provavelmente ali entre o roteador ou no switch mesmo, vai ter muito mais tráfego ARP ali, né? Isso pode ser mitigado numa configuração no próprio switch, né? Ele associando as portas, né? E o switch Cisco, ou até mesmo o roteador tem features, né? Funções para esse tipo de bloqueio desse tipo de ataque de ARP, né? Dá para ser mitigado, mas não é tão fácil assim, né? Existem ataques também que fazem com que o switch ele se transforme num hub. Isso também é muito ruim. Ele sobrecarrega o hub. O switch ele sobrecarrega o switch e ele começa a se comportar como um hub, né? Daí também dá para fazer esse tipo de ataque. Enfim, é assim mais ou menos que se faz uma análise, né? Aqui tem, por exemplo, para fazer esse filtro aqui em cima, ó, clica no frame, né? Apply as a filter, select, ele faz o filtro. Eu quero fazer o filtro do Dell aqui. Então, apply as a filter, select, ele já muda o MAC address para o Dell e já começa a mostrar todo o tráfego associado ao Dell com outro host, ou roteador, ou outra máquina, né? Enfim, essa foi a aula prática. Se gostou, deixa um like. Quem assistiu até aqui, né? Porque tem mais de meia hora essa aula, né? Em outras aulas, posso fazer outras aulas, né? Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido essa aula. E até mais.